Questão 16. Roberta ordenou em uma reta numérica os seguintes números: 0,6, 0,2, 0,3, 0,8, 0,5. Daí, assinalar a opção correspondente à ordem correta desses números na reta. Veja o seguinte, digamos que se coloca esses números com vírgula numa reta. Eita. Uma reta. Ixi, Maria. Pronto, mais ou menos. Aí o que acontece? Acontece que na reta numérica esses números têm que ficar de maneira organizada. Eu não posso colocar esses números de todo jeito. Digamos, aqui é 0. Aí veja que esses números têm vírgula. 0,6, se a gente fosse pensar em dinheiro, aquele seria 60 centavos, 20 centavos, 30 centavos, 80 centavos, 50 centavos. Quem iria vir primeiro se fosse colocar em ordem crescente? 20 centavos, certo? Só que entre 0 para chegar a 0,2, eu tenho entre ele 0,1. Então, 0, 0,1, 0,2, certo? Aí depois vem 0,3, certo? Então, veja, eu não posso colocar 0 e depois 0,2, certo? Eu tenho que colocar 0, o espaço do 0,1, 0,2, 0,3, aí depois vem 0,4, aí 0,5, 0,6, 0,7 e aqui 0,8, certo? Bom, algumas alternativas aqui já apresentam o erro de cara, tipo, por exemplo, aqui, ó, entre 0 até 0,2 não tem um espaço do 0,1, certo? Visto que cada tracinho tem seu número, ok? E o mesmo acontece aqui. E olha a distância do 0,2 para o 0,3, visto que poderia estar próximo, certo? O erro aqui é que aqui não considerou o 0,1 do mesmo jeito que este, certo? Já na letra A e na letra C, tem cara que considerou. Isso aqui 0,1, 0,1, aí 0,2, 0,3. Aqui na letra C está errado, porque era para considerar 0,4, mas não considerou também, certo? Então, aqui era para ser 0,4, aí depois 0,5, 0,6 e assim por diante. Então, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então, a alternativa correta da 16 é a letra A. A questão 17 é uma questão de fração, certo? A fração, ela tem numerador e denominador, certo? O numerador é a parte que estou considerando, certo? Numerador é como se eu quisesse essa parte, certo? Muito bem. Então, numerador é isso, certo? O denominador digamos, é como se fosse o total. Aqui tem 3/4, é como se fosse algo que fosse repartido em 4 partes. E acontece que eu só estou considerando 3. Digamos, eu vou pintar 3 partes dessas 4 partes. Então, qual é a fração da parte pintada? 3.
Mas ele está dividido em quantas partes? 4. Certo? Aí é justamente isso. Bom, analisando a letra A aqui, eu percebo uma coisa. Nesse retângulo está dividido em 3 partes. E só está pintada uma parte. Então, essa parte pintada quer dizer 1/3. Certo? E essa parte não pintada, quer dizer, essa parte aqui não pintada, quer dizer 2/3, certo? Aqui, nessa parte que as 3 estão pintadas, todos estão pintadas, todos. Quer dizer que é 1/2. Quando tudo está pintado, quer dizer que é 1/2, certo? Então, aqui nós temos 1/2 e 1/3. Isso aqui é aquela mistura de fração mista, certo? A fração mista é a mistura de parte inteira com parte de fração. Isso só é possível quando, digamos, dividiu-se em partes e todas elas estão pintadas, certo? Agora essa letra B. A letra B, se a gente notar, está partida em 8 pedaços. Mas eu tenho pintado 7. Então, a fração da parte pintada é 7/8. Aqui, mesma coisa, está partida em 8 pedaços. Só que está pintado 6. Então, a fração da parte pintada é 6/8. Essa daqui, letra D, está partido em 12 partes. Só que está pintada 6. Então, aqui é 6/12. Muito bem. Aí a gente percebe a fração 3/4. Essa fração 3/4, a gente percebe que não está aqui, mas pode ser que uma dessas seja a fração equivalente a 3/4, certo? Bom, a letra A não vai ser uma fração equivalente a 3/4, certo? Visto que tem parte inteira, certo? Visto que o numerador é maior que o denominador e por isso que tem a parte inteira, certo? A letra B pode até ser, mas veja, qual vai ser o número que eu vou multiplicar para poder chegar a 7/8? Eu poderia pegar 3/4, se eu multiplicar por 2, isso aqui vai ficar 6/8, certo? Então, veja que não dá 7/8, mas dá 6/8. Então, significa dizer que essa daqui é a fração equivalente a 3/4, certo? Ah, e se eu quisesse saber se essa daqui é? Veja o seguinte, veja que o número de cima é 6. Para esse 3 virar 6, eu multiplico por 2, certo? Só que eu não posso multiplicar por 2 apenas no numerador. Eu tenho que multiplicar por 2 no denominador também. Só que quando eu multiplico por 2, o denominador vira 8 e não 12. Então, a resposta correta, letra C. Aí agora é o seguinte, 18. Júlia está lendo um livro que tem 120 páginas. Sabe-se que ela já leu 40 páginas deste livro. A fração do livro que Júlia já leu corresponde a... Olha, como já foi dito, a fração ela tem numerador e ela tem denominador. Então, o
o denominador é a quantidade total que está partido. Então veja, o total são quantas páginas? 120. E tipo, está se referindo às páginas que leu. Nesse caso, ela leu quantas páginas? 40. Qual é a fração de partes que ela leu? Então, o que eu quero é o que ela leu. Ela leu 40, só que tem 120 páginas. Ah, e se pedisse a fração do que não leu? Ou ainda falta ler? Nesse caso, falta ler quanto? Para 40 páginas ela leu. Então, é 80 sobre 120. Mas ela quer do que leu. Nesse caso, é 40 sobre 120, que é a letra D.